Massa FM, Companhia da Massa. Obrigado aí pela sua companhia nessa madrugada muito gostosa. Esperamos a sua participação no 11-3509-9290. E é claro, com muito carinho, nós recebemos aqui o terapeuta espiritualista Bruno Freitas, para mais de 60 emissoras espalhadas pelo Brasil. E o pessoal acompanhando a gente também no facebook.com/MassaFM Oficial. Bruno, tudo bem com você? Boa noite, bom dia, boa madrugada, meu irmão. Na paz aí, tudo bem? Bom dia, Naldinho. Mais uma sexta-feira aqui, prazer muito grande em estar aqui em mais um programa com você, batendo um papo aí muito bacana sobre saúde emocional e os segredos da mente. Sim. Prazer estar aqui contigo, amigo. Alegria toda nossa, viu, Bruno? E qual o tema de hoje? Gostaria que você falasse um pouquinho mais também desse assunto. Sim. Hoje eu vou falar sobre a vida e sua história. Sim. Ou a sua história e a vida, né? O que acontece, né? Será que somos seres históricos? Será que a nossa vida é guiada por conta de histórias passadas que se passou? Enfim, vamos abordar aí a história, o passado, o que o passado influencia no presente, pode ou não influenciar no futuro. Vamos falar sobre isso aí. Olha que interessante, hein? Então, para você que está aí acompanhando a gente, manda aí a sua pergunta, o que o passado, não é, pode influenciar, se ele influencia no presente, no futuro, enfim, você pode mandar sua pergunta no 11-3509-9290. Ô Bruno, eu tava vendo aqui, a Silvânia, ela me mandou uma mensagem, eu achei super interessante. Ela falou que acompanha todos os programas com você, Bruno, e a sua participação, a sua mensagem tem ajudado muito ela no dia a dia. Isso é muito gratificante, né, Bruno? Muito mesmo. Silvânia, um grande beijo para você, prazer. Fico muito feliz com esse feedback, né, com essa resposta de que você acompanha aí toda a minha participação e que de alguma forma eu tenho te ajudado. Fico muito feliz com a sua participação. E a gente não faz ideia, não é? Quantas pessoas são ajudadas, não é? Através desse quadro de muito sucesso aqui no Companhia da Massa com o Bruno Freitas. Realmente é uma alegria muito grande saber que a gente de alguma maneira ou outra está contribuindo aí para as pessoas que acompanham o Companhia da Massa, né, Bruno? Verdade. E eu fico muito feliz quando eu vejo um depoimento como esse, né? Já fui agraciado de ter outros depoimentos também. Tive a felicidade de, olha o peso disso. Eu tive a felicidade de receber o depoimento de um ouvinte que tinha ele confessou que estava prestes a tirar a própria vida e Sim. Por conta do programa, ele ouvindo e entendendo, começou a trabalhar a saúde emocional dele e desistiu de cometer esse ato. Então é muito gratificante. Muito bem. Olha, daqui a pouquinho a gente volta falando com o terapeuta Bruno Freitas. Aproveita, manda sua pergunta 11-3509-9290. Até mais, Bruno. Companhia da Massa. Massa FM, a minha rádio é massa. João Neto e Frederico, para você aqui no Companhia da Massa, muito bom ter a sua companhia, que bom saber que você acompanha a gente. Obrigado pelo carinho. Hoje recebendo o terapeuta Bruno Freitas para bater um papo com a gente. Hoje o tema da nossa conversa, então, o tema da nossa conversa, deixa eu localizar aqui, sua vida, sua história. Ô Bruno, eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial. É só um tempinho aí de tomar mais uma água, é verdade, e a gente volta aí com as perguntas, com as participações e a gente abordando esse assunto tão importante aqui no Companhia da Massa. Fechou, Bruno? Fechado. Vamos lá. Então tá bom, até daqui a pouquinho. Daqui a pouco tem muito mais música. E só música massa. Massa FM. Massa FM, Companhia da Massa com Leonardo. Hoje, sábado, dia 12 de fevereiro, nós estamos recebendo aqui o Bruno Freitas, terapeuta, para responder aí a sua pergunta. Fique à vontade para mandar o seu questionamento no 11-3509-9290. E não esquecendo,
tanto o Bruno quanto eu estamos aqui curiosos, não é? Para ouvir a sua história quente, se você tem uma. E hoje, Bruno, sai o resultado, viu? Hoje sai o resultado. Que bacana. Nós temos aqui 2 ventiladores. É da Mondial, é turbo, é aquele que não faz barulho, é bom demais. Ó, chega de passar calor, hein? A Massa dá uma mãozinha pra você. Agora, pra participar, tem que contar uma história quente. Quente, seja no romance, seja aí algo que você viveu no dia a dia, um nervoso que você passou, ficou estressado, estressada, ou um susto que você levou. Aí você manda pro 0800 929 1515. Então participe você também. A sua participação é muito importante. Sua vida, sua história é o tema deste encontro com o Bruno Freitas. Ô Bruno, como que o passado interfere no presente e no futuro das pessoas? O passado, ele fica plantado na nossa mente inconsciente. Sim. E a nossa mente inconsciente, ela é feita de histórias. Então, aí eu faço uma perguntinha e deixo essa pergunta no ar. Qual foi a sua história no passado? Principalmente, qual foi a sua história na sua primeira infância? Entendo. Então, a sua história de vida, principalmente na primeira infância, é que vai tornar a sua vida que é hoje, a sua história. Eu tenho vários relatos aqui, a gente podia ficar o programa inteiro só contando o caos de pacientes e de clientes. Sim. Por conta do tema de hoje, né? Sua vida, sua história, por conta da infância, por conta da vivência, dos traumas, da própria, não só dos traumas, mas da própria educação, né? Que nem, por exemplo, a geração, parte da minha geração, mas principalmente a geração da minha mãe, teve uma educação muito rígida. Né? Entendi. Teve uma educação muito repreendida. Então, aquilo vai influenciar na vida da pessoa. Então, hoje, quantas pessoas são tímidas, né? Eu vejo até colegas meus que dão curso para a pessoa poder falar em público, né? Existe aí vários cursos de teatro, onde as pessoas fazem um curso de teatro, mas não para se tornar um ator, uma atriz, mas do lado do seu desenvolvimento pessoal, né? Para se desinibir e tal. Por que disso? Por conta da sua história de vida, por conta daquilo que aconteceu lá atrás. Então, muitas pessoas sofrem, por exemplo, de insegurança por conta daquilo que hoje a gente conhece como bullying. Entendi. Então, é muita coisa. Abre-se um leque aí, então, né, esse assunto para ser debatido. Gigante. Olha que interessante. Gigante. Ô, doutor, quer dizer então que, de repente, muitas feridas estão abertas nesse momento, muitas pessoas que estão acompanhando a gente, essas feridas não cicatrizaram devido a algo que viveram lá no passado e que ainda reflete, então, no dia a dia dessa pessoa. Exatamente. Por que isso acontece? Porque isso não foi tratado, isso não foi ressignificado, isso não foi resolvido. Então, a pessoa ela fica patinando, né? Tem até o ditado, a pessoa é igual o cachorro que fica correndo atrás do rabo. Entendi. Então, ela não se desenvolve em uma determinada área da vida por conta do passado. Uma coisa que eu vejo muito é que algumas pessoas até ficam assim, tipo, sem acreditar. Até elas falam, mas Bruno, como isso é possível? Por exemplo, liberdade financeira, lidar com dinheiro. Muita gente tem dificuldade de lidar com dinheiro porque teve uma infância pobre, teve uma infância humilde e cresceu ouvindo ditados, né? Como, por exemplo, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou então aquela outra frasezinha conhecida, dinheiro é sujo, e por aí vai. Então isso são crenças que vão sendo plantadas na mente da pessoa e a pessoa acaba comprando esse ditado como uma verdade. E isso acontece inconscientemente. É a famosa mensagem subliminar.
porque a nossa mente inconsciente, ela não reconhece muita coisa, dentre elas a mentira. Então, eu até tem aquele outro ditado, né, que fala assim, que uma mentira falada 1000 vezes vira uma verdade, sendo que para o nosso inconsciente basta uma vez e só. O inconsciente compra aquilo como verdade. Entendi. Ô Bruno, a partir de que momento a nossa vida ela começa a ter uma história? Na vida intrauterina. O que é essa palavrinha, né? Vida intrauterina. Exatamente. A nossa história começa a ser escrita no momento em que nós estamos sendo gerados na barriga da mamãe. Ali já começa a história. Ali já começa a história. Estudos comprovam que o feto, com 7 semanas de gestação, já passa a ter uma consciência, né? Inclusive, até já falei isso no programa e repito, hoje existem terapias voltadas para as gestantes, para que elas venham ter uma gestação tranquila, saudável, porque tudo que a mulher está passando durante a gestação é transferido para o feto. Entendi. É transferido para a criança, repito, com 7 semanas de gestação, o feto já tem uma consciência. E ali, se a mamãe, né, se a gestante tem uma gravidez nervosa, estressante, tudo isso vai passar para a criança. E a criança, quando nascer, não é que pode, ela será uma criança agitada, ansiosa, estressada, nervosa, e a consequência disso vai deixar o papai e a mamãe loucos. Entendi. Como sendo um recém-nascido. A criança vai ter dificuldade de dormir, com isso não vai deixar os pais dormirem, enfim, vai ser um momento estressante. Muito bem. Ô doutor, nós somos totalmente influenciados? Ou influenciáveis? Vamos dizer que sim. Vamos dizer que mais de 95% sim, né? Por exemplo, né? Hoje a gente vê muito essa questão do preconceito, do racismo e tudo mais, né? O que a gente percebe, até existe campanhas em relação a isso, independente de classe social, escolha, orientação sexual, religiosa, enfim. Mas o que a gente aponta? Nenhuma criança, ela passa a odiar outra criança de graça. Entendi. Ela aprende a odiar, ela aprende a não gostar por conta da educação que ela vai receber. Sim. Então é aquele pai que vai falar, olha, não anda com aquela pessoa porque aquela pessoa é má, porque por conta de, sei lá, religião, ou seja lá qual for a questão, né? A criança vai aprender a não gostar do outro por conta da educação que, entre aspas, né, recebe. Muito bem. Olha, hoje recebendo aqui o terapeuta Bruno Freitas, para você mandar a sua pergunta, 11-3509-9290. Agradecendo você que acompanha a gente, né, por todo o Brasil. São mais de 60 emissoras espalhadas. E também para você que acompanha a gente no facebook.com/MassaFM Oficial. Olha, tem uma pergunta que chegou aqui, doutor. Vamos lá. Ronaldo, Charles e São Mateus. Pergunta o doutor aí, eu tô fazendo aniversário hoje, nesse momento eu nasci. O que o passado tem a ver com esse negócio do dia que você nasceu, essas coisas? Entendeu, meu irmão? Um abraço pra você, Bruno. Doutor Bruno, né? Desculpa. Doutor Bruno Freitas. Tá certo, Charles. Um abraço pra você. Parabéns aí, felicidades. Aniversário dele hoje. Muito bem, parabéns. Muito bem. Mais um aninho aí, que eu te desejo muita felicidade, muita prosperidade e muita saúde. Bem, aí nessa sua pergunta, a gente já entra numa área, algumas pessoas podem chamar de espiritualista, religiosa, esotérica, né? Mas existe, alguns vão chamar de cabala, outros vão chamar de astrologia. Mas, sim, existe aí uma questão
em que você faz um estudo, você faz uma soma com o dia que você nasceu, o mês, o ano, o horário que você nasceu. E aí você faz todo um cálculo, vamos que dizer assim, é feito um cálculo, e aí você vai ver a questão de que posição estava a Lua e o planeta que estava regendo aquele momento, e aí em cima disso tudo, você passa a ter um mapa astral, vamos dizer assim, um mapa astrológico. E aí com isso você pode ter algumas facilidades em relação à sua existência. Então, você vai, vamos que dizer assim, saber em qual área que você vai ter mais facilidade, qual área que você vai ter mais dificuldade. Então, é todo nesse âmbito, nessa visão, nesse estudo, que você vai se conhecer, vamos que dizer assim, tá? Não só no lado emocional, mas o porquê que você veio ao mundo, vamos dizer assim. Muito bem, tá respondido aí, Charles. Um abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação. O Bruno, por exemplo, uma criança ou um adolescente que vive num ambiente conturbado, né? De repente, num ambiente de discussão, num ambiente de brigas, isso pode ter consequências seríssimas, né? Para o futuro dessa criança ou adolescente, ou não importa a idade. Como que é, o Bruno? Essa criança vai ter consequências. Sim. Por quê? Ele está tendo um aprendizado, né? Por mais que seja um ambiente familiar conturbado, né? Ele está aprendendo aquela situação. Uhum. Então vamos dizer, o pai é alcoólatra, ele está tendo um aprendizado com o pai. Entendi. Muito provavelmente ele pode se tornar um adulto alcoólatra. Entendi. Né? Então ele está aprendendo com o ambiente, independente se é um aprendizado positivo ou negativo, ele está captando toda aquela situação. Então, se o pai é agressivo com a mãe, bate na mulher e tudo mais, ele vai achar que quando ele crescer, ele vai ser igual ao pai, né? Porque ele aprendeu a ser assim, né? Uhum. Inclusive, essa última semana aconteceu uma coisa, apesar que eu digo que coincidência não existe, né? Sim. Mas eu tive aí alguns pacientes novos que vieram com a mesma história em relação à sua questão de vida, que é a questão de relacionamento com os pais. Então eu tive muitos pacientes novos que vieram fazer a consulta e que falavam, olha, eu não tinha um relacionamento com o meu pai ou com a minha mãe, ou era um relacionamento difícil. A moral da história é que tinha um relacionamento de frieza com os pais, ou então um relacionamento estressante. Entendi. Eu tive até alguns que me disseram assim, eu nunca recebi amor do meu pai, não recebi amor da minha mãe, fui rejeitada, e essa semana tive alguns clientes que vieram com essa mesma conversa, né? E aí eu deixo aquela pergunta no ar, até para os nossos ouvintes, né? Ok, você julga que o teu pai ou que a tua mãe não te deu amor, mas a pergunta que eu faço, o seu pai ou a sua mãe recebeu amor dos pais dele, ou seja, dos seus avós, né? Porque exatamente aquilo. Você dá o que você tem, você dá aquilo que você tem conhecimento. Então, se você teve um pai ou uma mãe que foi muito rígido com você, pode ter certeza que a rigidez que ele recebeu dos seus avós foi 1000 vezes maior do que você recebeu dos seus pais. Certo. Você sabe que tem um caso que eu conheço de uma pessoa, claro, já é adulta, mas no período de infância, quando era criança, sofreu muito com o pai com a questão da bebida, Bruno. A bebida. Então ele cresceu vendo o pai dele ganhando lá o dinheiro e ao invés de comprar os mantimentos, fazer a compra da semana para casa, levar o alimento para casa, ele passava e gastava tudo em bebida.
Aí, Sim. como era o filho mais velho, a mãe chegava e falava: fulano, ó, vai atrás do seu pai, ele tá demorando para chegar, então vai atrás dele, vê se você encontra. E quando ele ia encontrar, o pai dele geralmente estava num boteco e caindo de bêbado, né? E às vezes ele apanhava do pai na frente de todo mundo lá no bar. E o que aconteceu? Ele pegou trauma de bebida. Sim. Ele não podia ver bebida. E até os filhos dele nunca colocaram nada na boca, porque ele sempre falava: olha, eu sofri muito com bebida, meu pai bebia, batia na gente, gastava o dinheiro que era para compra, gastava na bebida. Isso ficou um trauma, né, doutor? Sim, sim. Inclusive, existe um caso, né, que até é conhecido e que algumas pessoas até pensam que é história, né? Que é história para boi dormir. E não é uma história real. Que é justamente com a bebida. O que aconteceu? Dois irmãos, um totalmente com uma vida destruída, miserável, morando muito mal, muita escassez, enfim, problemas de tudo que você imagina. E um outro já bem sucedido, sua casa própria, sua esposa, sua família, e tiveram o quê? Obviamente o mesmo pai. Esse pai era alcoólatra. Sim. A mesma situação que você expôs aqui. Pegava o dinheiro, ia pro bar, bebia, chegava em casa, batia na esposa e tá. E aí, os dois irmãos cresceram vendo isso, só que um teve a seguinte mentalidade. Ele olhou mais para a situação da mãe do que para o pai. Ele viu o sofrimento da mãe ao invés do sofrimento do pai. E ele começou a plantar no coração dele o sentimento de que eu jamais vou ser igual ao meu pai em relação a essa questão da vida de bêbado, da vida do alcoolismo e tudo mais. O outro já passou a ver a situação do pai e não viu tanto a mãe. O que aconteceu? Na fase adulta, um foi para um lado, onde teve uma vida de escassez, foi para o mesmo caminho do pai, passou a ter o vício da bebida, e o outro foi para uma vida mais, vamos chamar de regrada, né? Foi se dedicar aos estudos, foi se dedicar à família. Tanto é que esse que constituiu uma família, que teve a casa própria, que teve o seu trabalho tudo certinho, vamos dizer assim, ele acabou acolhendo a mãe, enquanto o pai faleceu de cirrose, jogado na sarjeta praticamente. E o outro irmão começou a seguir o mesmo caminho do pai. Então existe essa questão de você olhar friamente para a situação. Sim. E você analisar, é isso que você quer para você ou não? Então tudo isso é história de vida. Muito bem. Olha, algumas perguntas estão chegando aqui por mensagem de texto. Daqui a pouquinho eu vou direcionar ao Bruno Freitas. Então aproveite também para fazer a sua pergunta. De repente você tem algum trauma do passado, isso tá te incomodando, tá te machucando no dia de hoje, no presente, no momento que você está vivendo. O Bruno tá aqui justamente para te passar mais informações, para tirar suas dúvidas, para te ajudar também a como lidar com essa situação. Não é verdade? Porque através da terapia consegue reverter, não é verdade, Bruno? Tudo isso. Consegue. Inclusive, no próximo bloco, depois do intervalo, depois das músicas, eu quero comentar um caso curioso de um paciente que eu tive que sofria de obesidade. Olha só. Ele fez o tratamento terapêutico. Sim. Por conta da compulsão alimentar. E eu vou falar sobre esse caso no próximo bloco. E já aproveitando a deixa, já quero aproveitar. Sim. E convidar os ouvintes que estão aí
tirarem as dúvidas, mas me ajudem a bater a minha meta dos 5.000 seguidores no Instagram. Vamos chegar lá. Vai lá. Segue lá, segue eu, segue o Naldinho, segue a Rádio Massa, meu Instagram, terapeuta Bruno Freitas, me segue lá. Ótimo, muito bem. Segue o Bruno que vale a pena, tem informações preciosas e tem vídeos, olha, muita coisa legal. Então é só seguir o Bruno Freitas, repete aí fazendo um favor. Terapeuta Bruno Freitas é o meu Instagram. Não só o Instagram, mas meu Facebook, meu canal no YouTube. Terapeuta Bruno Freitas. Tudo junto. Muito bem. Olha, daqui a pouquinho tem mais. Companhia da Massa. Massa FM, Companhia da Massa. Hoje recebendo o terapeuta Bruno Freitas com a gente. Respondendo aqui a sua pergunta através do 11-3509-9290. E você participa com a gente. Ô, Bruno. Nós temos aqui a pergunta de um ouvinte. Deixa eu pegar o nome dele aqui. É o Sidney. Alô, Sidney, um abraço para você. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Naldinho. Tudo bom, meu irmão? Doutor Bruno. Ô, doutor Bruno, o meu pai bebia muito e fumava. E eu acho que eu peguei e puxei ele, como dizia no interior, né? A bebida eu parei, agora com o cigarro eu continuo. E meu pai era muito estourado em casa. Sim. E em casa também, doutor Bruno, agora que eu tenho uma pessoa, se a pessoa tá errada, doutor Bruno, e ela quer me comandar, eu fico nervoso, se ela grita comigo, eu grito com ela. Então isso eu herdei do meu pai, né, doutor Bruno? Mas graças a Deus a bebida eu parei, só continuo no cigarro. E tem dias que eu sou explosivo. Se ela fala alguma coisa em casa que eu não concordo, eu já grito com ela. Então eu herdei dela isso aí, né, doutor Bruno? Ô, Bruno, essa explosão, então, do pai dele, ele pode herdar também, por ter convivido, não é, nesse clima explosivo, né, do pai? Com certeza, com certeza. Eu fico feliz em parte, como ele falou, que a questão da bebida ele conseguiu vencer, né? Mas o que acontece em relação a isso? São as associações, sim, né? Como, por exemplo, até deixo aqui o alerta, né? Para quem aí tem, para quem é papai, para quem é mamãe, é aquela velha história. Cuidado com as companhias dos seus filhos. Sim. Porque, como esse ouvinte que acabou de prestar esse depoimento, ele conseguiu largar da bebida, mas o cigarro não. Então, existe um vínculo todo por trás dessa questão do cigarro. Não é só o vício do cigarro. Existe um vínculo familiar, uma conexão energética com o pai. Então, existe toda uma estrutura mental, emocional, energética, que fez com que ele ainda continuasse com essa associação. E essa associação é o cigarro. Então, é possível cortar isso? Sim, através de muita força de vontade, perseverança e principalmente trabalhar o emocional, para ele cortar, porque existe duas questões em relação a ele. Existe o vício, a dependência química, mas existe um vínculo por trás do cigarro, que é uma forma com que ele se sente conectado ao pai. Talvez ele não teve uma figura paterna, então ele associa a figura paterna ao cigarro. Então, quando ele fuma, o que acontece? Que a maioria dos fumantes fala isso. Quando eu fumo, eu me acalmo. Sim. Então, existe uma associação em relação a essa questão, que não é só a dependência química. Entendi. Olha, tem um ouvinte aqui, ele não mandou o nome, mas eu achei interessante a pergunta dele. Ele sonhou que passou por um lugar, mas ele apenas sonhou com esse lugar. E que depois, na vida real, ele acabou passando neste local que ele nunca tinha passado, nunca tinha visto. Ele sonhou, então, com o local que nunca tinha passado, mas que acabou passando na vida real. E acabou acontecendo. Como explicar isso aí, o Bruno?
Esse é o famoso déjà vu ou déjà vu, né? Que é o quê? Existe duas explicações, né? Existe a explicação, vamos que dizer, racional, que seria a seguinte explicação. Ele não é que ele sonhou com um lugar que ele não conhece e depois o sonho se realizou. Em algum momento da vida dele, ele viu uma cena num filme, ou até mesmo quando era criança, com um lugar parecido com aquilo, onde aquilo gerou uma emoção nele, e essa emoção ficou camuflada lá no inconsciente dele, e com o passar do tempo, por que cargas d'água? Eu não sei, o inconsciente libera essa informação em formação de sonho. Entendi. Tá? Então, agora, tem a outra explicação, que daí já para o pessoal que gosta e acredita na questão espiritualista, física quântica, né? Que é o quê? A alma, o espírito da pessoa, quando o corpo dorme, a alma se desprende, o espírito se desprende do corpo e vai para outros planos, vamos dizer assim, né? Vai vagar por aí, então vai ter os seus encontros, vai ter até mesmo cursos num nível, num plano espiritual da coisa, e o espírito vai passear. Então pode ser que o espírito foi passear por um lugar desse, onde o espírito sabia que existe uma programação para ele passar naquele lugar, só que o espírito tomou como que nem o trailer, quando a gente vai no cinema, tem o trailer, né? Tem. Que passa faixas do filme que ainda vai ser lançado. Certo. Então o que acontece é que o espírito proporcionou a ele um trailer de uma ação, de um passeio que ele foi fazer, e aí depois aconteceu, se realizou. Então eu dou para você essas duas explicações. Com qual delas que você fica, ou aquela que você achar melhor. Muito bem. Quem mandou essa pergunta aí foi o Nelson Costa. Ele acaba de mandar o nome dele aqui. Então, Nelson, um abraço para você aí. Muito obrigado pela sua participação. Abraço. Ô, Bruno, não sei se já aconteceu com você ou de repente aconteceu com quem está acompanhando a gente nesse exato momento. Comigo já aconteceu de eu estar vivendo uma situação e falar assim, caramba, eu já vivi isso aqui antes. Eu já estive aqui nesse lugar antes. Parece que isso que eu tô vivendo agora eu já vivi. Tem explicação também, Bruno? Sim, é mais ou menos igual a essa explicação que eu dei. Existe uma programação, já entrando no âmbito mais espiritualista da coisa. Sim. Existe uma programação, né? Existe aquela turma que diz assim, mas eu tenho livre-arbítrio. Para vocês que acreditam no livre-arbítrio, eu tenho uma má notícia para dar para vocês. O livre-arbítrio, gente, só existe até a página 2. Tá? Até a página 2. Só até a página 2. Não existe essa ideia de livre-arbítrio, não é bem assim que a coisa funciona, né? Até deixo aqui uma brechinha para quem sabe ser aí o tema de um próximo programa, sobre a ilusão do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, gente, é só até a página 2, tá? Não se iluda muito com isso. Tem gente que o livre-arbítrio nem existe até na página 2, porque a pessoa trabalha em um lugar onde, nesse lugar, ela não tem nem o livre-arbítrio de escolher a própria roupa que vai trabalhar. Certo. Presta atenção nisso. Ela é obrigada a usar o uniforme da empresa. Obrigado a usar. Então, né? Essa questão de livre-arbítrio é algo bem mais profundo. Mas, enfim, existe essa programação, né? Existe até perante os espiritualistas, independente da religião A, B ou C, mas a gente tem o seguinte entendimento: antes de nós encarnarmos, nós fazemos uma espécie de um roteiro, um projeto de vida antes de encarnarmos. Então, por exemplo, você não nasceu por acaso, o seu pai e a sua mãe não é por acaso, nada é por acaso, tá? Antes de você encarnar, você fez acordos, você fez contratos e agora você está, alguns, né, cumprindo com esse acordo, com esse contrato. E aí acontecem essas experiências, né, de você passar por situações que você diz assim, eu já vivi isso antes.
E de uma certa forma, né, eu conheço casos em que realmente as pessoas viveram aquela situação antes, Sim. mas aquilo que a gente chama de encarnação passada. Ah, né? entendi. Então foi de um outro jeito, foi de um outro momento, mas foi uma situação igual, parecida, referente a encontro. Por exemplo, né? Como é que se explica aquela questão de que, não sei se isso já aconteceu com você, Naldinho, de você você nunca viu uma pessoa na sua vida, mas quando você bate o olho em milésimos de segundos, você tem uma afeição muito grande por essa pessoa. Sim. Ou o contrário, você tem um repúdio e você nunca trocou nenhum oi com essa pessoa. Entendi. Então, como é que isso se explica? Então, são os encontros do destino, né? O acaso que não é por acaso. Muito bem. Olha, hoje recebendo aqui o Bruno Freitas, terapeuta espiritualista, conversando com a gente. Você acompanha também através do facebook.com/MassaFM Oficial. Aproveita também para mandar sua pergunta. Hoje o tema: sua vida, sua história. Você pode mandar sua pergunta no 11-3509-9290. Daqui a pouco, ô Bruno, você conta aquele caso do seu cliente, né? Mas eu tenho aqui uma pergunta. Vamos lá. Teve um ouvinte aqui que mandou, ela disse o seguinte: o meu esposo, ele me batia muito na frente dos meus filhos. E agora o meu filho tem 25 anos e ele odeia o pai. Odeia o pai. E também ele tem raiva da família do pai dele, que não tem nada a ver com a história, Bruno. Sim, sim. Aí nós já entramos num campo, né, da constelação familiar para poder trabalhar esse caso, né? Então, o que acontece? Esse filho tomou as dores da mãe, ele viu os maus tratos do pai e aí ele passa a rejeitar o pai, né? Ele passa a ver tudo de ruim no pai. Qual que é o agravante nisso, né? Tanto é que na constelação familiar a gente fala o seguinte, até, eu confesso, eu até admito, é duro, é difícil, mas é uma realidade, que é o quê? A vida do casal pertence ao casal. Sim. Eu sei que é difícil de ouvir e de entender isso, mas que nem, por exemplo, né? Ela falou, o meu filho via o pai batendo em mim, tá. Com isso ele tomou um ódio do pai. Ok, o filho tomou as dores da mãe, mas o pai é o pai. O que eu quero dizer com isso? A mãe deveria ter ajeitado essa situação, arrumado essa situação em relação à violência do marido entre eles. Sim. Né? Não deveriam ter permitido que o filho presenciasse essa questão. Por quê? Porque hoje vai acontecer o que já está acontecendo. O filho tem dificuldade de relacionamento e não é só... Eu tenho certeza que esse filho, esse rapaz de 25 anos, ele não tem dificuldade só de relacionamento com o pai e a família do pai. Ele tem dificuldade de relacionamento social, no trabalho e até mesmo dificuldade na relação amorosa, se é que ele já não namora. Então ele vai ter problemas de relacionamento por conta daquela situação, por conta do pai. Entendi. Então tudo isso é um trabalho que tem que ser baseado em cima de ressignificação, trabalhar muito emocional, porque vai ter as suas consequências, como já está tendo. Né? Em muitos casos, pode se tornar uma pessoa agressiva também, por ter convivido nesse meio, né? Também, porque ele está acumulando o ódio, está acumulando estresse, está acumulando sentimentos negativos, só que o nosso corpo é que nem um copo, onde você vai lá e fica colocando água aos poucos. Sim. Chega uma hora que o copo não vai suportar e vai transbordar. É onde a pessoa explode, né? É onde, que nem o nosso outro participante lá falou que a companheira, a namorada, no momento que irrita, ele fica nervoso a ponto de gritar, brigar Sim. com ela. É o tal do copo que está transbordando. Entendi. Ô Bruno, nós temos aqui uma pergunta, o nome do ouvinte é Paulinho,
E ele tá perguntando aqui, ele se acha muito tímido. Ele não tem aquela iniciativa de chegar e paquerar, enfim. Ele é tímido demais. E isso também tem a ver com o nosso tema de hoje, né, Bruno? Muito. Eu tive um caso, rapidamente, de um paciente em que ele tinha problemas de relacionamento, ele não conseguia se expressar, ele não conseguia ter relacionamento até mesmo de amizade. Ele era um ótimo profissional na empresa, ele falava com todo mundo, mas quando ia para parte de relacionamento de amizade ou até mesmo relacionamento amoroso, ele travava. Por quê? Porque lá na infância dele, o pai foi muito rígido. O pai não deixava ele ter amigos. O pai, ele exigia muito dele em relação aos estudos. Era uma vida muito regrada. Ele quase não tinha liberdade. Ele não brincava. E aí tudo isso foi acumulando na seguinte informação na mente dele. Trabalhar, fazer, estudar. Lazer, muito pouco, quase nada. Com isso ele se tornou um adulto. E que tipo de adulto ele se tornou? Um adulto retraído. Por isso que no trabalho ele ele era um ótimo profissional no trabalho dele. Mas na vida pessoal era totalmente retraído, preso, por conta do passado. Muito bem. 11-3509-9290, você participa com a gente, faz a sua pergunta, o tema de hoje, sua vida, sua história. O Bruno está aqui justamente para responder a sua pergunta. Você falou que tem um caso aí de um paciente, de uma pessoa que você recebeu. Conta pra gente aí, Bruno. Sim, ele sofria de compulsão alimentar. Sim. Ele se tornou uma pessoa obesa, e a ponto até de querer fazer a cirurgia bariátrica, mas para fazer a cirurgia bariátrica, o médico pediu que ele passasse por um tratamento terapêutico para trabalhar a mente dele. O que aconteceu? Por que ele se tornou uma pessoa com compulsão alimentar? Ele foi parecido com o caso lá do alcoolismo que a gente comentou, só que com ele foi o seguinte: ele nasceu numa família muito pobre, muito humilde, e chegou a passar fome. Ele foi criado pela mãe, porque o pai tinha abandonado a casa, foi embora, e a mãe cuidou dele e dos irmãos dele. Então ele cresceu num lar muito humilde. Ele até chegou a comentar comigo que era uma casinha de 2 cômodos, era a sala e o banheiro. E dormia todo mundo junto, não tinha nem cozinha. A cozinha ficava no mesmo cômodo onde eles dormiam. Resumo, um belo dia, no tratamento, ele comentou comigo que, quando ele era criança ainda, vendo toda a situação de miséria, de escassez, de pobreza, ele chegou para a mãe dele, olha só, ele chegou para a mãe dele e falou: mamãe, eu te prometo que em breve nunca mais nós vamos passar fome na vida. Eu vou ajudar a senhora. Olha o pensamento, isso ele é criança, com 9 anos de idade. Sim. Ele chegou para a mãe e falou: mãe, eu te prometo que nunca mais nós vamos passar fome na vida. Ele foi trabalhar, ele foi vender coisa no farol e tal, começou a ajudar a mãe, saíram daquela situação de pobreza, foram para um nível de vida melhor. E aí o que aconteceu? Aquela promessa que ele fez para a mãe começou a trabalhar a mente dele. Ou seja, ele fez um belo dia, ele foi com a mãe no supermercado e falou: mãe, compre o que a senhora quiser. E sem olhar preço. Sim. Dali em diante a compulsão alimentar começou. Por conta daquela promessa, aquela situação de passar fome, e ele tomar a atitude de chamar a situação para a força dele e prometer: nunca mais na vida nós vamos passar fome. Isso foi sim um empurrão, né, de superação, mas ao mesmo tempo causou a compulsão alimentar dele. Então ele trabalhava e comia praticamente o salário dele todo. Entendi. Então não tinha esse negócio de miséria para ele. Ele não comprava um chocolate,
ele comprava a caixa de chocolate. Caixa. Ele não comprava um salgadinho, ele comprava a caixa. Então, a casa dele, a compulsão alimentar, não era só compulsão alimentar, ele era acumulador também. Tanto é que ele confessou no tratamento que um belo dia a irmã dele foi visitar a casa dele, já depois de adulto, e a irmã dele comentou e falou: nossa, a sua casa mais parece um supermercado do que uma casa, de tanta coisa que ele comprava, por conta daquela situação e daquela promessa que ele fez para a mãe quando ele era criança. Então, aí a gente volta de novo a essa questão. Sua vida, sua história. Sua história, sua vida. Ok, Bruno Freitas, terapeuta, hoje participando aqui no Companhia da Massa. Daqui a pouco tem mais. Companhia da Massa.